Papo de Dorama. Oferecimento Dorama Market. O mundo dos doramas bem perto de você. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Papo de Dorama, aqui nesta quarta-feira maravilhosa no Imigrante.com. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, não é, Claudinha? Sim, nós estamos aqui com o Felipe, que ele dança há mais de 10 anos no K-pop, tá? E ele vai contar a história do K-pop aqui em São Luís. Como é que ele participa desses grupos aí aqui na nossa cidade, né, Felipe? Isso. Felipe, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. Não, muito obrigado. E hoje a gente também já começa com a Gabi aqui do meu lado, né? Porque eu dei o que falar aqui, ó. Deu o que falar. É na hora. Todo mundo aqui tá muito ansioso pra poder falar contigo, sabe? A gente quer muito saber sobre as tuas danças preferidas, doramas preferidos, caso tu tenha também. Aqui a gente quer te escutar e quer saber de tudo. E ele vai falar tudo e eu já quero saber, vamos começar do começo, né? Bora. Sem afobação, do Bora. começo. Como começou essa tua história no K-pop? Quando começou? Como Claudinha falou, você já dança aí há 10 anos, então é uma história longa. Com quantos anos? Desembucha. Cara, assim, foi um K-pop surgiu na minha vida, assim, acho que no momento que eu tava precisando. Começou, eu ainda tava na escola, e aí uma amiga minha já gostava. Só que era muito aquele negócio, era muito pequeno o K-pop, isso era o quê? 2016, 2015, 2016. Então, era muito pequeno, né? Então eu falava assim, nossa, tu escuta aqueles coreanos, ninguém nunca não sabia, não se falava dos grupos que são atualmente o que são. O BTS ainda era muito pequenininho, assim, que foi, né, o que foi levando. E aí ela chegou pra mim e falou assim, ai amigo, escuta essa música aqui, deles. Aí eu falei, tudo bem, eu vou escutar, porque a gente ia dançar no aniversário de 15 anos dela. Do BTS. Do BTS, Not Today, do BTS. Foi uma das minhas músicas preferidas hoje em dia, e até hoje em dia, inclusive. E aí ela falou, vamos dançar, porque ela ia dançar no aniversário de 15 anos dela, né? E ela falou, vamos, escuta pra gente ensaiar e já ficar com a música na cabeça. Aí beleza, aí fui escutar. E aí foi passando, ensaiamos, passou o aniversário. Eu falei, amiga, eu fiquei com aquela música na cabeça, como é que é o nome mesmo? E aí fui escutando, e aí ela já foi me empurrando, porque K-pop é assim, não pode ver alguém Não pode. uma folha em branco, ai, tu não conhece ainda. Então é uma ótima oportunidade de tu começar a conhecer. Vai doutrinando ali a pessoa praticamente. Desse jeito. Então a gente pode dizer que o teu debut foi no aniversário de 15 anos da tua amiga. Uma coisa meio assim. Aí eu já dançava, tipo, só no meu quarto, uma coisa ali. Já tinha feito umas aulas, assim, tipo, super esporadicamente, pontuais, mas sempre já tinha esse pezinho de dança ali atrás, né? E aí, passado esse tempo, ela só continuou. E a gente continuava estudando junto. Aí tu viu essa música nova que saiu. E aí foi crescendo e eu fui começando a acompanhar. Eu lembro que na época o Card, não sei se vocês conhecem. Conheço. Que é um grupo que é de 2 meninos e 2 meninas. Isso. E aí na época virou um dos meus grupos favoritos também. Aí a gente entra com tudo, né? Aí já comprar camisa, mandei mamãe fazer xícara pra mim. Já tava com minha canequinha tematizado. Já tava com minhas coisinhas personalizadas, né? E aí foi isso. Aí foi surgindo, crescendo daí, sabe? E qual foi a primeira coreografia que você aprendeu? Foi essa aí, então? Foi. De K-pop foi essa. Foi essa de K-pop? Não, eu lembro que eu aprendi, sabe qual? Gangnam Style. Mentira! Na época que irritou. Um marco. Eu já ia perguntar, porque esse aí foi um marco, né? Quem não dançou, né? Quem não dançou, Até quem não gosta de K-pop, com certeza dançou. Não, Eu sei que você dançou. Amiga, eles foram, no caso o Psy, ele participou do carnaval aqui do Brasil, com a Cláudia Leite, no trio elétrico. Foi. E outro dia, e agora que tá falando da questão da onda do K-pop, né? E agora tá viralizando de novo. Ele tá fazendo vários shows lá em Seul, na Coreia. E ele tá voltando de novo aquele hype que ele tinha naquela época de 2003, 2009, por aí, né? Mais ou menos isso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esses grupos covers. Como é que surgiu esses grupos covers aqui em São Luís? E como surgiu também você participar desses grupos aqui? Então, quando eu entrei no K-pop, assim, eu lembro que teve essa trajetória, né, de eu começar a acompanhar e tal, e aí até que essa minha amiga, ela falou, vamos cair no evento? Vai ter um evento agora. Só que na época os eventos não eram só de K-pop. Era de cultura geek no geral, porque o K-pop era muito pequeno. Era sempre Da visibilidade, era né? uma salinha, tipo assim, porque os eventos eram o quê? Não tinha evento em shopping, como tem ultimamente. Era evento em escola, a gente dançava debaixo de sol, tinha no máximo uma lona, assim, sabe? Na quadra da escola, no máximo. No Exata- melhor dos cenários. Nossa, era luxo ser numa quadra, um espaço desse, né? E aí eu lembro que nisso eu fui, né? E aí teve um evento, né? Foi numa escola, lá pelo Turu. E aí comecei a conhecer essa cultura dos solos, né? Que não são as apresentações em grupo, mas são a gente dançar mesmo uma música em grupo, dançar a música sozinho.
E aí eu fui e... Ai, que legal, mas isso demorou muito, assim. Do primeiro evento até o evento que eu fui dançar, eu só fiquei acompanhando. Essa minha amiga já dançava, eu já tinha visto ela dançar, já tinha visto ela dançar com outros amigos em comuns nossos. E aí eu fiquei, rapaz, eu vou tentar. E aí eu peguei uma música que foi do Momoland, não sei se vocês conhecem. Boom? Boom. É uma música que elas ficam bem Amo. menininha. Essa Ai, foi um música marco. ela foi hit, acho que era o quê? Foi 2014? Não, é 2018. E aí eu falei, eu tô com vontade de dançar. E ela super me encorajando, amigo, vai, todo mundo tá lá só pela vibe da diversão mesmo. E aí foi a minha primeira apresentação de cover solo, foi essa música. Foi horrível. Mas já nessa Tu acha época... que foi horrível. Não, amiga, foi. Não dá pra começar já, tem que começar de um ponto, né? A ideia foi uma experiência. Pelo menos a vergonha do público você perdeu. Foi exatamente isso. Toda é? vez que a gente tá em evento, por exemplo, atualmente, quando já falam, gente, é debut dessa pessoa, a primeira vez ela apresentando, eu tô lá atrás, serinho, bora! Bota esse carão aí, porque a gente passa, quando a gente passa pela primeira vez, Sabe como é que é, né? A gente coragem, sabe, né? A gente então sabe. uma cultura, assim, onde todo mundo se abraça, querendo ou não. Com certeza. A comunidade é, tipo assim, a gente como é que se diz? A gente consegue ficar bem unido Aham. por nós, sabe? Sim, Assim, apoio. pra defender, porque a gente sabe que todo mundo já passou pelas mesmas coisas. A gente Bullying sabe também, que bastante. quando a gente era, tipo assim, acontecia muito como eu falei, dessa desvalorização Sim. do K-pop nos eventos, porque não era grande. 2015, o K-pop não era grande. Então a gente ia pra um evento, a gente tava lá na nossa salinha, curtindo nossas músicas e tal. E aí teve um tempo que começou a crescer, e aí separou. Aí agora tem eventos geeks com K-pop, mas do K-pop também já tem o espaço aqui em São Os Luís. E tá cada vez mais Sim, crescendo, só um evento né? de K-pop, né? Agora em São Luís. Sim, né? que tá Dando mais crescendo apoio muito. Pra vocês, né? Principalmente pra esses grupos cover. E aí eu também acompanho o Felipe, né? E vejo ele sempre lá com algumas danças muito massas. E ela falou da coreografia. O que mais você sente dificuldade hoje? Em algumas coreografias e como é que funciona essa tua dinâmica com os teus grupos e os grupos aqui em São Luís? Eu acho que o que mudou bastante no K-pop foi que os grupos passaram a ser muito mais coreográficos. Sim. As coreografias, se tu for parar pra analisar as coreografias de um K-pop 2015, 2012 pra cá, é diferente. Eram mais fáceis. Eram mais fáceis, era focado no vocal. Hoje em dia, a gente tem dançarinos que cantam no K-pop. Isso. Não necessariamente cantores que dançam. Então tinha uma coisinha aqui que era uma mão, fazia uma coisa. Hoje em dia é um mortal, é uma perna que desce, é uma coisa. Então eu acho que isso foi, tipo assim, é o que tem dificultado cada vez mais ultimamente. Complexidade, sabe? E eu quero te fazer uma pergunta, mas antes disso, quer escolher alguma coisinha aí, pra beliscar? Pode escolher, viu? Tô Pode aproveitando escolher. aqui. Eu amo. Vou já abrir esse aqui também pra nós aqui. Onde? Felipe, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você tem um canal no TikTok, né? Que você Isso. bota lá várias danças e tal. Tem mais de 50 mil seguidores. Sim. E como é que são esses ensaios, né? A música saiu ali, a coreografia, tu já corre pra aprender, pra fazer. Como é que é essa rotina aí de postagem naquele canal, entendeu? Eu olhei um vídeo recentemente, eu não sei, o TikTok ele vai entregando, né? De uma forma que não dá pra você saber se é um vídeo de Recente. agora ou depois. Mas ali parece que você tava se preparando pra ir pra uma viagem. É recente pra assistir um show? Não, acho que foi o do show do ATEEZ, quando eu fui. Eu tento deixar tanto pro foco do meu TikTok, tanto pro conteúdo de humor no K-pop. Pois então, aí já tem duas quanto- perguntas. A primeira, a rotina aí de gravação, e a outra, como é que foi lá esse show? Pois é, eu confesso que eu já fui muito mais assíduo nessa questão de pegar coreografia. Rapidinho, antes do Felipe começar a falar, Felipe, eu queria que você provasse esse salgadinho. Já comeu antes? Esse não. Pois então, agora ao vivaço essa reação. E aí, eu vou te dizer onde É muito bom, não é? É bom? E eu vou te dizer onde eu encontrei. Qual? Lá no Dorama Market. Gente, Dorama Market, o mundo dos doramas, pertinho de vocês. Ele fica lá no Pátio Calhau, próximo do Multicenter Sebrae e do Parque Rangedor. Então, eu dou a dica aqui pra Felipe. Felipe, se você quiser comer mais desse salgado, você tem que ir lá no Dorama Market. Mas eu fiquei sabendo que você já vai lá. Não é? Já- Tem uma pessoinha aí que me leva, depois um passarinho que A gente vai me já falar sobre ela também. Então a gente tava ali na coreografia, né? Uhum. Como é que é essa rotina? Pronto. Olha! Adorei. Ele é garoto multi, propaganda. né? Então, essa rotina de gravação, de atualização ali no teu canal, que ele é mais focado pra dança, né? E como é que foi esse show?
Então, Como é que eu foi a experiência? confesso que eu já fui um pouco mais assíduo nessa questão de aprender coreografia. Logo quando eu entrei no K-pop, eu tinha muito disso, tipo, de sair a música e eu já tava procurando, porque a gente tem a cultura do K-pop do Dance Practice, né? Sim. Que é uma das coisas que mais popularizam dos grupos, eles lançarem e já lançar, eles ensaiando a coreografia pra poder as pessoas pegarem, gravar, fazer É muito vídeo. comum os próprios fãs quererem dançar aquela coreografia pra poder curtir a música depois. Tipo, antigamente não tinha muito a cultura do Dance Practice. Tu vai procurar, era um vídeo totalmente sem qualidade, era uma coisa muito assim. Era uma vamos- coisa bem casual. Vamos postar esse vídeo de ensaio. Hoje em dia não, é quase que uma obrigação. É. Um grupo lançou a música, na mesma semana vai sair o Dance Practice, né? E aí eu era um pouco mais assíduo, e só que ultimamente eu faço mais isso com os grupos que eu sou muito mais fã. Que são, tipo assim, ATEEZ, Stray Kids, e aí é umas músicas que estão muito no hype, e eu falo, quero gravar, porque sempre cria uma cultura, tipo, da cultura da... Bora fazer a trend dessa música, sempre tem um Sim. refrão que pega, sempre tem um passo da coreografia que pega e todo Querendo mundo ou não, quer. essas trends, elas hypam muito. Ela- Então não tem como não surfar também Pra nisso. divulgar, é feito pra isso, né? É A feito pra coreografia, isso. o passo já é pensando, esse passo vai viralizar, sabe? Vai pro TikTok. E aí, quando eu fazia, era eu trancado no meu quarto, fechava aqui, botava o vídeo, tem a opção, todo mundo faz isso no K-pop, que é espelhar o vídeo, né? Aham. Aí espelha o vídeo e aí se o idol levantou a mão direita, você tá levantando a mão direita junto com ele. Eu tenho um amigo, inclusive, que não faz isso. Que pega e inverte na cabeça, sabe? Nossa. Que é tipo assim, não, se ele tá levantando a mão direita pra mim, eu sei que eu tenho que levantar a mão esquerda. E eu fico, mano, como é que tu consegue? Não, aí é uma mentalidade absurda. Eu acho que eu não ia conseguir. Pois é, aí eu fico nisso, tipo assim, ficava lá, botava meu videozinho e aprendi. Aí acho que todo mundo faz isso, sabe? É comum do K-pop a gente De pouquinho em pouquinho. ser independente, mas também, se quem, por exemplo, tem um pouco mais de dificuldade, tem professores na ilha que são, assim... Mas tu faz aula, impecáveis. então, no caso? De K-pop não mais, eu comecei a fazer aula de hip hop depois que eu comecei a dançar K-pop, mas aí já foi uma... Legal. E como é que foi essa experiência nesse show? Cara, o show do ATEEZ foi minha primeira experiência com show, né? Eu vou ficar tão assim emocionada que eu também sou muito fã deles, juro pra ti. Cara, foi o primeiro grupo, assim, de todos que já vieram até agora, que eu falei, não, esse eu quero ir. Pro ATEEZ eu quero ir, eu vou tentar me desdobrar. Menino, Parcelar. meu amor, tô devendo até hoje. O show faz 2 anos. Faz parte. 60 vezes, sem juros. E tá tudo bem. Mas, inclusive, uma curiosidade, eu fui ter passagem pra viagem, acho que era uma semana antes. Nossa. 6 dias. Dava 6 dias. Eu fiz até um post. Eu falando assim, eu arrumando minha roupa, sendo que Não tinha nem a nem passagem. passagem eu tenho. E eu fazendo, costurando, personalizando minha roupa, sendo que a passagem nem existia ainda. Na base da fé. No quê? E deu certo. Deu Tá certo. vendo? Tá Eu queria te vendo? perguntar, no caso do show, como foi a experiência? Porque a gente sabe que shows de K-pop são completamente diferentes de qualquer outro show que você vai. Não, assim, tanto de artistas brasileiros quanto de artistas norte-americanos de qualquer outro lugar. É uma experiência única, isso pra qualquer um. Eu queria saber como é que foi aquele show pra ti. Assim, eu vi vídeos, porque também sou muito fã, e eu imagino como é que deve ter sido ter visto tudo aquilo. Como é que foi pra ti? Cara, como eu te falei, como minha primeira experiência de show no geral, assim, de um artista que eu gosto, foi... Tem vezes... Eu saí do show com a impressão, meu Deus, o que foi que eu vivi aqui? E aí, às vezes, até hoje, vem uns borrões, de tipo assim, meu Deus, eu tava lá. Eu vejo o vídeo e eu fico, meu Deus, isso aqui da minha câmera, fui eu que gravei, sabe? Porque realmente é um êxtase que bate. E aí... Mas é uma realização, sabe? Depois, tipo, cheguei lá, vivi a estadia, ter que fazer as coisas, correr atrás, visitar, turistar. E aí, quando tu tá no momento de, tipo, tá na fila, a gente passa quase o dia inteiro na fila pra esses shows, né? Tem gente que chega 3 dias antes, semanas, meses antes, acampa em fila pra poder, né, ver o idol. E aí a gente chega e já vai batendo aquele entusiasmo, os projetos que são as pessoas que vão distribuindo fotocards, cartazes. A gente vê aquela energia que é muito gostosa todo mundo, né? E aí, enfim, cheguei lá, me emocionei, chorei pra caramba. A primeira música começou, era uma música animada, não era música triste, mas o batidão, e eu tava... A emoção de estar vivendo aquela experiência, né? Que com certeza foi inesquecível. Foi incrível, incrível, incrível. Tô esperando eles voltarem já. Voltei, Tis. Por favor, voltem, por favor, voltem. E o Dessa show- vez eu preciso e o show ir. do Stray Kids, assim, eu sei que a Alessandra também foi, a mãe dele. A Alessandra, um beijo pra Maravilhosa, Alessandra. Na verdade, ela tá aqui nos beijo bastidores. E como é que foi, assim, a sensação
sensação de ir no show Incrível. Stray Kids, assim? Incrível, incrível, incrível. A estrutura desses meninos foi, assim, uma coisa que eu não tava E as preparado. coreografias, quando tu... Eu não tava preparado. Dançou junto? Não dava muito, né? Porque, Porque fica inclusive, muito eu fui de... apertado. no Lotação Stray Kids- máxima, tá, galera? Eu fui no Stray Kids, eu fui de pista. Diferente do ETIs, que como foi a minha primeira experiência, eu fui de cadeira no ETIs, mas foi incrível do mesmo jeito. Só que aí, Stray Kids, eu falei, não, vou fazer um esforço a mais. Vou... Pista prêmio, né? Foi. E aí, fui naquela de... Acordei o quê? 4 horas da manhã. Foi todo mundo. Foi eu, mamãe e minha irmã. E aí, eu falei, gente, tô indo antes. Vocês fiquem dormindo aí. E eu cheguei na Ficou fila. perto do palco? Oi, fiquei muito. Ai, depois eu quero ver esses Muito, vídeos, vai eu ver. não vi. Eu não vi, quero ver, hein? Vou Eu ganhei um até comprar tchauzinho do Bang Chan. Mentira! Foi! Ganhou a noite, né, amigo? No que foi incrível. Agora deixa eu te perguntar, como é que foi pra ti estar nessa experiência de show, mas estar acompanhado da tua mãe, sabe? Da tua família, ter aquele apoio. E não só dos amigos, sabe? Queria Cara, saber de ti. é uma coisa que eu gosto muito assim da minha mãe assessora que eu chamo, é que ela me acompanha nessas loucuras, ela que animou. A viagem do Stray Kids foi ela que animou, não foi nem foi eu. Ela falou, eu vou. Eu falei, eu vou junto. Vai sozinha, não vai. Ah, então a Stay é ela. Ela que é a Stay. E Ela é aí, bem stay mesmo, né? e aí foi uma coisa muito legal, porque é diferente realmente você não passar essa experiência não só sozinho. Tinha gente indo sozinho, por exemplo. Teve gente que se desdobrou, arranjou hospedagem, tudo por conta própria pra poder viver. Então é um apoio que eu sei que eu tenho a mais, que é de ter uma pessoa ali, a minha mãe, né, dando esse suporte. E aí foi incrível, assim, a gente poder viver junto, tá comprando as coisas juntos, comprou photocard, vamos numa liberdade da vida. Ai, essa camisa Bom vamos levar retiro. no bom retiro. Então, foi, enfim, incrível, assim. E eu quero saber se você gosta de dorama, se você assiste dorama. Aqui você tava falando da sua mãe, né? A sua mãe é dorameira, eu sei disso. E eu quero saber, ela já te trouxe também pra esse mundo? Já, ela faz a curadoria. Certo. Ela faz assim, ó, ela assiste e fala, Felipe, esse assiste. Esse tu Esse vai aqui é a gostar. tua cara. Esse tu vai E gostar. qual é o gênero que você mais gosta? Eu gosto mais dos que são uma vibe meio suspense. Adoro. E aí o meu preferido é um desses que mexe, tipo, muito com viagem no tempo, uma Nossa, coisa eu- assim. Efeito. Qual é o teu preferido? É o que chama O Tempo Traz Você pra. volta, Ai, é lindo. né? Tu é incrível. Eu assim. Amigo, foi- eu não sei explicar esse K-drama. Não vou te mentir. Ele é um pouco demais pra cabeça de... Claudinha A é minha cabeça engraçada. bugou. Cláudia é engraçada. Aí ela, amiga, tu tem que assistir o meu querido Ronan, porque tu tem que explicar o final, porque eu não sei explicar o final. E aí tu é bom de explicar o final. Eu digo, tá bom, Claudinha, eu vou assistir esse negócio. Porque o tempo traz você de volta pra mim, eu vou ter que assistir de novo, porque eu não sei te explicar. Se você me botar agora na parede e falar assim, me explica. Eu não vou saber Prova explicar. dos 9 agora. Eu não vou saber explicar esse K-drama. Eu vi um porque- vídeo muito engraçado sobre ele, que era tipo, sabe aquele coisa de policial que as pessoas fazem, tipo, ligando os pontos e a menina assim, ó, botando o nome dos personagens. Mas eu amo esse segmento que você fica preso ali e aí você quer saber, quer matar a cabeça ali pra entender e investigar junto, né? Eu adoro essas narrativas que prendem a gente. Tu tem alguma lista pra passar pra gente? Tipo assim, o teu top 3 doramas, assim, que tua mãe recomendou, que tu recomenda pra todo Deixa mundo? eu ver, tem, em primeiro lugar, com certeza, O Tempo Traz Você pra mim. Tem o outro que ela me recomendou, que é o... Vixe, eu esqueci o nome agora, mas é o do... Que o personagem morre e tem tipo uma curadoria que ele morreu errado e tem uma personagem de cabelo rosa. E, gente, eu esqueci o nome disso. Não é amanhã? Tomorrow. Amanhã. Tomorrow. Aqui tu não vai passar perrengue, não. Tá Aqui vendo? todo mundo sabe Sabe tudo. o Aqui a nome, gente né? vai te Todo mundo sabe ajudar. tudo. Ei, gostei que ele fez. Eu tive uma brincadeira agora de joguinho de verdade. Qual o nome E outro? do quiz? Deixa eu ver, mais um... Éguas... Pode ser qualquer um, filme, seja o que for. Estamos aqui pra É tudo. porque eu não era tanto do dorama, eu era mais do BL. Diga! Diga Mas o BL diga. também, Aba. bicho. Tem Olha aqui, ó, o maior meu fã de favorito, BL. que é BL. o... Ih, esqueci o nome. Ah, Ai, calma Não, aí. não importa, tu pode falar pra gente a sinopse que a gente procura depois. É, não Vai, nada. vai. Diz aí a sinopse, Pronto. vai Pode procurar. mandar E aqui. quando Fica à ele vontade. procura, Claudinha... Gente, tu já provou, Felipe? Mochi? Você também? Dá não? Quando ele terminar de procurar, ele vai Vou deixar aqui experimentar. pra ele, porque, gente, eu já disse, eu vou repetir. Você só encontra esses produtos se for no Dorama Market, que é o mundo dos doramas, pertinho de vocês. Ele fica lá no Pátio Calhau, próximo do Muito Centro Sebrae e do Parque Rangedor, tá, gente? Então, assim,
Eu já dei vários pontos de referência aqui. É fácil de encontrar, tá? Vai fazer sua noite de dorama, passa lá no Dorama Market. Inclusive, a mãe do Felipe vive lá, tá? A Alessandra. Vai e ele esbarrar já, com ela. Ele, Com ele já certeza. cobrou aqui dela, que esse aqui, esse motinho aqui ela ainda não tinha comprado. Bora. Viu, mãe? Quero caixas e Compra. caixas. Ó, esse Pra sonzinho mim, você só vai ter gostou? lá, viu, galera? Olha só que coisa mais linda. De lixia, tá, galera? Ai, Tá bom, galera. gostou? Que isso? Gente, tu gostou desse convite hoje, né, amigo? Nossa, Olha, eu tô falando me- que ama, Eu tá? tô me passando aqui. Maravilha. Lembrou? Deu Lembrei. aquela pesquisadazinha? Fala Erro então pra semântico gente. o nome. Erro semântico. Conta pra gente um pouco da sinopse, o porquê que tu gosta tanto. Ele é tipo naquele bem clichêzinho, sabe? Tem um dos caras é o Eu. popularzão. Ele é popularzão, aí tem outro que é o nerdzinho. Aí ele tem algum BO na escola que eles estão, tipo assim, ele fala que muito as pessoas que estão passando não estão ajudando em nada e isso gera toda uma confusão. E ele vai atrás, porque como se o projeto dele é barrado, ele é tipo uma escola de design. Sim. E aí o mais velho, o projeto dele é barrado por causa dessa denúncia que o mais nerdzinho fez. Aí ele começa, tipo, perseguir a vida dele, é um bem enemies to lovers. Eu amo, É uma amo. coisa meio assim, aí vai crescendo em cima disso, sabe? Tipo assim, eles se odiando, atentando um na vida do outro, aí no Eu final gosto já dessas vai- guerrinhas. Ah, é muito bom. Erro semântico lançou faz pouco tempo, né? É, ele é Bem recente. E aí, Felipe, eu quero saber, né? A gente tá quase chegando no fim, o papo tá muito gostoso, muito descontraído. Mas a gente quer saber o seguinte: quais são os teus projetos futuros? Tá pensando em estudar? Tá pensando em passar um tempo fora do Maranhão? Enfim, conta tudo pra gente. Tá, cara, uma coisa que eu sei que eu quero fazer é uns cursos por fora mesmo pra dar uma especialização um pouco mais pra poder, quero muito começar a dar aula de K-pop, nem que seja particular. A gente tem professores já muito bons aqui na ilha, mas E eu tá sei que eu- crescendo, né? Eu sei que eu tenho, sim, demais. É um segmento que tá potencial, né, crescendo. amigo? Ele tem Eu potencial. sei. Ele tem o potencial dele. Ele tem. Mas Mas eu tá olho- crescendo, então eu acho que quanto mais, melhor. Então eu acho que tá no momento certo. E é uma coisa, inclusive, que é muito importante falar, porque a gente tem muito essa ideia, a gente vê muito o K-pop como coreografia, mas o K-pop não é um estilo coreográfico. Eu comecei a dançando K-pop, mas aí eu fui me especializando em outras áreas. Passei anos estudando hip hop, fazendo aula. Tem professores que eu faço até hoje que são amigos e profissionais do jazz funk, tem um pouco de estileto ali, tem um pouco do clássico do jazz. Então, isso abre, por exemplo, o K-pop, por exemplo, pra mim, abriu portas pra minha carreira atualmente, que é como dançarino. Comecei como diversão e até hoje me divirto dançando, mas eu atualmente meu trabalho, então, ó que loucura, sabe? A gente Quem diria, né? Não é mesmo? E aí, tô com esses projetos, quero fazer, tô pensando em viagens ainda, é uma coisa que uma ideia que tá maturando na minha cabeça, que é conhecer mais a cultura, porque a gente sai daqui de São Luís, do Maranhão, e aí vai pra um São Paulo da vida, ver uma Liberdade e ver ali um ambiente totalmente diferente, então a gente já fica com aquela sensaçãozinha, né, que ele querer quer mais, mais na isso. cabeça, sabe? Então, uma coisa assim. Amigo, vai dar certo. Tô torcendo aqui. Inclusive, Vai a gente dar. vai acompanhar essa Estamos sua na carreira assim. torcida. Queremos Estamos te na ver- torcida. Queremos te ver lá longe. E aí depois a gente diz, olha, gente, ele foi lá no Papo de Dorama. A primeira entrevista dele foi lá no Papo de Dorama. E ele vai voltar pra cá também. Sim. Claro que vou. Não, olha, cara. Eu conheço, então assim, eu conheço. Olha, Eu conheço ele, tá, gente? Entrevistei. Eu entrevistei Ó, ele. aqui, ó, faz parte também do papo. Aí vamos querer prioridades, né? É, Claro. com certeza. Né? Prioridades. Privilégios, não. Por Papo de favor. Ai, Dorama gente. primeiro, tá? Com certeza a gente te alimentou, entendeu? Com coisas deliciosas. Ele não vai ser aqui. ingrato, ele não vai ser Ele não ingrato. vai ser ingrato com a gente. Não é possível. Qual o nome do teu grupo cover, antes O de meu tudo? é Sunfire. Sunfire, Ou então ok. fala mais do teu grupo aí. Tem Vem Instagram? teu peixe. Tem. Vem teu Instagram, peixe. Vem teu peixe, olha a tua câmera. ó. Sunfire KDC, inclusive atualizações, ganhamos no último evento agora no Palma. Inside Matsuri, primeiro lugar, ganhamos. Tá todo mundo muito grato. E é isso, gente. Sigam, a gente vai atualizando. Estamos com um projeto também em grupo, todo mundo. E aí, vai vir aí. Quem faz parte do teu grupo cover? Teus colegas que participam, tu quer mandar um beijo pra eles? Um beijo, Davi, João, Caio, Letícia, Esther e Paulo. E engraçado que o Felipe, quando dança, menina, é muita gritaria, as meninas. Não é? Gente, Todo mundo fica fica louco, gente. Mas porque tu dança muito bem, tu treina bastante. Muito obrigado. Gente, Slay. olha, porque assim, olha o pessoal,
Felipe. A Eu nova. fico ouvindo o barulho de longe dos vídeos que eu assisto. Eu digo, gente, eu fico Alessandra. A nova geração todinha. A nova geração todinha, elas ficam muito bem assim. É engraçado, porque tem umas, por exemplo, que me param como se fosse uma coisa assim de outro mundo. Esse Acho que eu já tô tendo esse... Um pouquinho. Amiga, tá olhando aqui vidrada em ti por isso. Parece demais, Alessandra. Inclusive, Alessandra... eu sempre ouvi essas coisas, mas a gente pensa assim, tá vendo uma pessoa de olhinho mais Mas tu não acha puxado. parecido, não, amiga? Eu acho mais ou menos. Eu acho que eu tenho uma referência maior, que é o Chaeyono. Fala que eu pareço o Chaeyono. Jura? Não. E ele que eu, assim, vejo uma semelhança um pouquinho maior. Não, amiga, eu acho mais de Eu vou ser sincera, pra mim qualquer um dos dois tá ótimo, porque, poxa, os dois são tão bonitos. Não é? Então, assim, tu fica, poxa, obrigada. É, né? Então, que referência boa, né? Por favor, ainda mais com o Nunu, gente, que é o meu maravilhoso. Vocês sabem disso. Ela é maravilhoso. é um e caso. quem não é, né? Por favor. Com certeza. Com certeza. Por favor. Com certeza. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ficando por aqui. Felipe, a casa é sua. Com certeza, voltarei. Só Voltarei. tá chamando. Já estamos aqui lhe esperando. E meninas, é isso, né? É isso, ficamos por aqui. Olha, não esqueçam de acessar a gente nas redes sociais. A gente também tá no TikTok, no Instagram e no Spotify, né, Claudinha? Sim, amiga. Inclusive, já temos a nossa editoria Papo de Dorama, que lá a gente atualiza todas as notícias do mundo da Dramaland, até do K-pop também. Então, assim, por favor, não deixe de ir no Instagram, no TikTok, no Spotify e também na editoria do Papo de Dorama, que é lá no imirante.com. Dá também tuas redes sociais. Bora, vende teu peixe. Instagram, @Felipe2i e um número 1 no lugar do outro i. E TikTok, o mesmo user. É isso. Pois pronto, e a gente se encontra, claro, você já sabe. O nosso encontro marcado é na próxima quarta-feira. Tchau! Papo de Dorama. Oferecimento Dorama Market. O mundo dos doramas bem perto de você.